Muito bem, estamos de volta nesta que é a nossa última aula. Vamos estender mais um pouco, sobre a última parte, falando um pouco mais da religião cristianística e um pouquinho do futuro, O totalitarismo secular. Foi necessária uma grande força, uma influência poderosa para libertar o pensamento e o viver dos povos ocidentais da garra paralisadora de uma dominação eclesiástica. Assim que o secularismo liberta o homem da dominação da igreja, ele o vende para a servidão escrava do governo e da economia. Então vejam, como é atual e revelador. O homem sempre escravo de alguma questão, ou de uma igreja engessada, ou do governo, ou da economia, Vocês veem governos comunistas, socialistas, e dá para tirar uma noção disso, O problema do cristianismo. Urântia está agora agitada e à beira de uma de suas épocas mais assombrosas e encantadoras de reajustamento social, de estimulação moral e de iluminação espiritual. Os ensinamentos de Jesus, ainda que grandemente modificados, sobreviveram aos cultos dos mistérios da sua época natal, à ignorância e à superstição da idade medieval das trevas, e estão ainda agora triunfando lentamente sobre o materialismo. Esses tempos de grandes provações e de ameaças de derrotas são sempre tempos de grandes revelações. É chegada a hora de uma redescoberta dos fundamentos verdadeiros e originais do cristianismo atual, distorcido por concessões e trocas. O futuro. O cristianismo de fato prestou um grande serviço a esse mundo, mas agora é Jesus que se faz necessário. O mundo necessita ver Jesus vivendo novamente na terra, na experiência de mortais nascidos do Espírito e que efetivamente revelem o Mestre a todos os homens. Em Jesus, o universo produziu um homem mortal, em que o Espírito do amor triunfou sobre as limitações materiais do tempo e suplantou o fato da origem física. Tende sempre em mente que Jesus e os homens necessitam um dos outros. Eles são mutuamente necessários para a realização plena e final da experiência eterna da personalidade, no destino divino da finalidade do universo. O reino de Deus está sempre em vós. Foi provavelmente a maior afirmação que Jesus fez, junto com a declaração de que o seu Pai é um Espírito vivo cheio de amor. O domínio eclesiástico é, agora e sempre, incompatível com aquela fé viva, com o crescimento do Espírito e com a experiência original dos camaradas de fé de Jesus na irmandade dos homens. O desejo louvável de conservar as tradições das realizações passadas muitas vezes leva à defesa de sistemas obsoletos de adoração. Do mesmo modo, as igrejas cristãs do século XX permanecem como grandes obstáculos, ainda que totalmente inconscientes, ao avanço imediato do Evangelho verdadeiro, os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Muitas pessoas sinceras que de bom grado ofereciam a sua lealdade ao Cristo do Evangelho acham bastante difícil sustentar uma igreja que demonstra tão pouco do espírito da vida e dos ensinamentos dele, mesmo lhes havendo sido ensinado erroneamente que ele a teria fundado. Jesus não fundou a chamada igreja cristã, mas ele fomentou como sendo o melhor expoente do trabalho da sua vida na terra. A igreja visível
deveria recusar-se a continuar impedindo o progresso da irmandade invisível do reino de Deus. E não há uma desculpa para o envolvimento da igreja no comércio e na política. Alianças ímpias como essas são traições flagrantes ao Mestre. E os amantes genuínos da verdade tardarão em esquecer que essa poderosa igreja institucionalizada tem frequentemente ousado sufocar as fés recém-nascidas e perseguir aqueles que conceberam a verdade e que na oportunidade aparecerão em vestimentas não ortodoxas. A grande esperança para Urântia está na possibilidade de uma nova revelação de Jesus, com uma apresentação nova e ampliada da sua mensagem de salvação, que espiritualmente una as numerosas famílias daqueles que atualmente são seus professos seguidores. Então vejam vocês, meus amigos, a imagem que tentam nos passar, né? Que precisamos buscar mais a conexão espiritual, tá certo? O propósito de toda educação deveria ser de fomentar e realizar o propósito supremo da vida, o desenvolvimento de uma personalidade na grandeza e no equilíbrio. O cristianismo, contudo, é uma religião poderosa, visto que os discípulos comuns de um carpinteiro crucificado lançaram os ensinamentos que conquistaram o mundo romano. Esse mesmo cristianismo predominou, absorvendo e engrandecendo todas as correntes de teologia hebraica e da filosofia grega. Então, quando essa religião cristã entrou em coma durante mais de 1000 anos, em resultado de uma dose excessiva de mistérios e paganismo, ela ressuscitou e virtualmente conquistou todo o mundo ocidental. Se o cristianismo pudesse abranger mais dos ensinamentos de Jesus, daria uma ajuda bem maior ao homem moderno para resolver os seus problemas novos e cada vez mais complexos. A esperança para o cristianismo moderno é a de que ele possa cessar de apadrinhar os sistemas sociais e as políticas industriais da civilização ocidental, e que ao mesmo tempo se curve diante da cruz que ela louva com tanta valentia, e que passe a aprender de novo de Jesus de Nazaré sobre as maiores verdades que o homem mortal jamais pôde escutar: o Evangelho vivo da paternidade de Deus e da irmandade dos homens. A fé em Jesus. Jesus possuía uma fé sublime e de todo o coração em Deus. Ele experimentou os altos e baixos comuns da existência mortal, mas religiosamente nunca duvidou da certeza, da vigilância e do guiamento de Deus. O Jesus humano vivia como sendo santo, justo e grande, e assim como verdadeiro, belo e bom. A fé espiritual ardente e indomável de Jesus nunca se tornou fanática, pois nunca chegou a afetar os seus julgamentos intelectuais, equilibrados a respeito dos valores correspondentes das situações sociais, econômicas e morais, práticas e comuns da vida. Quando estudardes a carreira do Mestre, no que diz respeito à prece ou a qualquer outro aspecto da vida religiosa, não procureis tanto o que ele ensinou, mas deveis procurar o que ele fez. Jesus nunca orou por dever religioso. Para ele, a prece foi uma expressão sincera da atitude espiritual, uma declaração da lealdade da alma. Para Jesus, a prece era uma expressão de gratidão, um modo de evitar a tensão emocional, uma prevenção para os conflitos, um reenriquecimento do pensamento, uma declaração de fé, uma afirmação da confiança, uma revelação da coragem, uma confissão de devoção suprema, uma técnica de ajustamento das dificuldades e uma combinação poderosa dos poderes da alma para suportar o egoísmo
e do mal humano. O segredo da sua vida religiosa foi a consequência da presença de Deus. Ele a alcançou por meio da oração inteligente e da adoração sincera, da comunhão com Deus, e não por indicações, vozes, visões, nem por práticas religiosas extraordinárias. Jesus não exige que os seus discípulos acreditem nele, mas que eles acreditem junto com ele, na realidade do amor de Deus. O Mestre deseja que todos os seus seguidores compartilhem totalmente a sua fé. Jesus, de um modo muito tocante, desafiou os seus seguidores não apenas a acreditarem naquilo em que ele acreditava, mas também como ele acreditava. Esta é a significação plena da sua única suprema exigência: siga-me. A vida terrena de Jesus foi devotada a um grande propósito, de fazer a vontade do Pai, viver a vida humana religiosamente e pela fé. A fé de Jesus foi confiante como a de uma criança, mas sem a menor presunção. Ele tomou decisões firmes e enfrentou corajosamente as múltiplas decepções e com resolução suplantou as dificuldades e cumpriu de modo inabalável. Jesus, o homem, o Mestre, ascendeu ao alto como um homem, tanto quanto um Deus. Ele pertence aos homens e os homens pertencem a ele. Que pena que a religião fosse ser tão mal interpretada a ponto de esconder aos mortais atribulados o Jesus humano. Aqui se refere àquela questão que eu já havia dito anteriormente, da religião, de quando você vai na igreja e você só vê a tristeza de Jesus na cruz, você não vê as alegrias que Jesus teve na vida, e isso é uma pena. Podemos compreender como Jesus atingiu a totalidade da divindade pelos acontecimentos das seguintes experiências. A primeira, que é a chegada do ajustador do pensamento, A segunda, o mensageiro de Emmanuel, que apareceu para ele em Jerusalém quando ele tinha cerca de 12 anos de idade. Terceiro, a manifestação que acompanharam o seu batismo. Quarto, as experiências no Monte da Transfiguração. Quinto, a ressurreição morancial. Sexto, a ascensão espiritual. Sétimo, o abraço final do Pai do Paraíso, conferindo-lhe a soberania ilimitada do seu universo. A religião de Jesus. Algum dia, uma reforma na igreja cristã poderá causar um impacto suficiente profundo de retomada dos ensinamentos religiosos inalterados de Jesus. Pedro inaugurou involuntariamente uma nova religião, a religião do Cristo ressuscitado e glorificado. Mais tarde, o apóstolo Paulo transformou esse novo evangelho no cristianismo, uma religião que incorporava as suas próprias visões teológicas e que retratava a sua própria experiência pessoal com Jesus da estrada de Damasco, onde ele o conheceu. A boa nova do Evangelho do Reino fundamenta-se na experiência religiosa pessoal do Jesus da Galileia. O cristianismo baseia-se na experiência pessoal de Paulo. A quase totalidade do Novo Testamento é devotada não a retratar a vida religiosa e inspiradora de Jesus, mas sim uma discussão sobre a experiência religiosa de Paulo, um retrato de suas convicções religiosas pessoais. Mesmo Pedro, nos seus escritos, apenas uma vez reflete a vida pessoal religiosa do seu mestre. O Novo Testamento pode ser um documento cristão esplêndido, mas é um documento que pouco fala de Jesus. Marcos, Mateus e Lucas
guardam alguma coisa do quadro do Jesus humano, lançando-lhe na luta magnífica para determinar a vontade divina e para cumprir essa vontade. João apresenta um quadro do Jesus triunfante, caminhando na terra na consciência plena da divindade. O grande erro cometido por aqueles que estudaram a vida do Mestre é que alguns o conceberam como inteiramente humano, enquanto outros o consideravam inteiramente divino. Durante toda a sua experiência, ele foi em verdade tanto humano quanto divino, como o é agora. Os mortais, em todos os estágios de espiritualidade e em todos os mundos, podem encontrar na vida pessoal de Jesus tudo o que os fortalecerá e os inspirará no seu progresso no nível espiritual mais baixo até os valores divinos mais elevados, do começo ao fim de toda a experiência religiosa pessoal. Jesus fundou a religião da experiência pessoal ao fazer a vontade de Deus e ao servir a irmandade humana. Paulo fundou uma religião na qual Jesus, glorificado, tornou-se objeto de adoração. Vós não ficaríeis nem chocados, nem perturbados pelos fortes pronunciamentos de Jesus, e para isso basta que vós lembreis de que ele foi o religioso mais devotado e de todo seu coração em todo o mundo. Jesus fez os homens sentirem-se no mundo como se estivessem em casa. Ele os libertou do tabu escravizador e ensinou a eles que o mundo não é fundamentalmente mau. Jesus não partilhou da visão pessimista que Paulo tinha da humanidade. Ele via o homem positivamente e não negativamente. Ele via a maioria dos homens como fracos, mais do que como perversos, mais como perturbados do que como depravados. Mas, não importando o estado deles, eram todos filhos de Deus, irmãos seus. Ele ensinou os homens a dar um elevado valor a si próprios, no tempo e na eternidade. A supremacia da religião. A experiência espiritual religiosa pessoal é uma solução eficiente para a maior parte das dificuldades mortais. Ela seleciona, avalia e ajusta eficazmente todos os problemas humanos. A religião não remove nem destrói os problemas humanos, mas dissolve, absorve, ilumina-os e os transcende. Toda vez que se faz uma escolha moral de reflexão, o homem experiencia imediatamente uma nova invasão divina em sua alma. A escolha moral é parte da religião. Um homem assim iluminado tem uma religião e está espiritualmente equipado para começar a longa e aventurosa busca por Deus. A religião assegura a elevação, a glorificação e a sobrevivência de tudo que a moralidade reconhece e aprova. A religião é a suprema experiência do homem enquanto ele permanece na sua natureza mortal. O amor é a mais elevada motivação que o homem pode utilizar na sua ascensão no universo. A ciência é o esforço do homem para resolver os enigmas aparentes do universo material. A filosofia é uma tentativa do homem de unificar a experiência humana. A religião é o gesto supremo do homem, o seu magnífico movimento na tentativa de alcançar a realidade final, na sua determinação de encontrar Deus, de ser como Ele. Não vos desencorajais, a evolução humana ainda está em progresso e a revelação de Deus ao mundo em Jesus e através de Jesus não deixará de acontecer. O grande desafio ao homem moderno é realizar uma comunicação
como um monitor divino que reside dentro da mente humana. O Pai é amor vivo e a vida do Pai está nos seus filhos, e o Espírito do Pai está nos filhos dos seus filhos, os homens mortais. Quando tudo estiver dito e feito, a ideia de um Pai será ainda o conceito humano mais elevado de Deus. E esse é o fim de nossa pequena aventura sobre o livro de Urântia. Tudo que foi explanado, todos esses escritos, eles constam no livro, tá ok? É um livro de mais de 2.000 páginas, é um livro muito complexo, é um livro que tem partes muito filosóficas, tem partes muito técnicas, falando de frequências, energia, criação de universo, criação de planetas, criação de seres, mas o meu objetivo foi focar na vida e nos ensinamentos de Jesus, que na minha opinião é a parte mais bonita de toda essa história, né? Então eu tentei apresentar de uma forma que muito simples, muito resumida e muito caseira, né, sobre quem foi o verdadeiro Jesus, o Jesus humano que andou na terra, que sofreu, que sentiu fome, que sentiu sono, que se cansou, né, e que subiu os degraus da evolução e mostrou para a gente qual é a trilha que nós devemos seguir para evoluir, para aspirarmos ser como Ele, para voltarmos ao seio de nosso Pai Criador. Fico muito grato pela oportunidade desse livro ter aparecido na minha vida, né? Convido todos vocês a estudarem ele, tá? E desejo que de alguma forma esse pequeno trabalho que eu fiz tenha auxiliado no conhecimento sobre religião, espiritualidade, a situação atual do mundo, a situação atual da religião, e que tenha fomentado em vocês a vontade de estudar e de buscar cada vez mais. Me despeço por aqui e, como diz Jesus, que a paz de Deus esteja convosco. Até mais.